Peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 8, do versículo 21 ao 30, e após a leitura você pode tomar o teu assento. Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo João, capítulo 8, do versículo 21 ao 30. Nós estamos nessa sequência de exposições, aqui no capítulo 8, e hoje nós vamos tratar acerca da autoridade de Jesus. Jesus, ele vai comprovar a sua autoridade. Ele vai mostrar que tem autoridade. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, desde que nós adentramos no 5º capítulo deste glorioso evangelho, Evangelho de João, nós temos percebido que a alta cúpula religiosa empregou um esforço tremendo a fim de prender e matar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelista João, constantemente, ele está nos lembrando dessas intenções malignas que estavam presentes nos corações daquela alta cúpula religiosa. Como nós temos visto, constantemente, esses religiosos estão procurando meios, armando armadilhas para prender ou para pegar Jesus em suas palavras, a fim de condená-lo. Nós vimos na semana passada que essa tensão aumentou ainda mais após o pronunciamento do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 7, quando ele disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus pronunciou isso, eles ficaram indignados, porque essas palavras foram ofensivas para os seus ouvidos. No último sermão, nós vimos que os religiosos também ficaram ofendidos por conta de uma afirmação de Jesus lá no último dia da festa. Quando o Senhor Jesus, depois daquela cerimônia das luzes, diante daqueles 4 candelabros de 25 metros, pegando fogo, iluminando toda a cidade, toda Jerusalém, então o Senhor Jesus Cristo brada: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida, a luz da vida. Nós vimos na semana passada que a elite religiosa ficou revoltada com isso. Eles ficaram indignados, por quê? Porque Jesus claramente estava afirmando a sua divindade. Nós vimos que tanto a expressão eu sou, que é referente ao tetragrama, que é traduzido por Senhor, Yahvé, Jeová, uma referência ao nome que Deus deu a si mesmo quando se apresentou a Moisés. Então o Senhor Jesus está usando uma expressão que somente Deus usaria para si mesmo. Eles já entenderam o recado. Mas também nós vimos que quando Jesus disse que ele era a luz do mundo, nós vimos que também tinha por detrás disso uma conotação que apontava para a divindade de Jesus. Evidentemente eles não gostaram de nada disso. E eles estão, então, agora no texto que está diante de nós, questionando a autoridade de Jesus. Porque, afinal, Jesus está falando como alguém que tem autoridade. Alguém para dizer eu sou, tem que ter autoridade. E essa não é a primeira vez que os judeus questionam a autoridade de Jesus. Basicamente, o que nós vamos ver no texto é Jesus mostrando que ele tem autoridade.
que o seu testemunho é verdadeiro porque é procedente de alguém que tem autoridade de cima. Nós vimos na semana passada que após o Senhor Jesus dar aquele testemunho acerca de si mesmo, dizendo que Ele é a luz do mundo, Ele já havia comprovado que o seu testemunho é válido. Você deve se lembrar bem. Por que o testemunho de Jesus é válido? Em primeiro lugar, porque Ele é divino. Por ser Deus, Jesus, se estivesse no banco dos réus, como os judeus queriam, Ele poderia dar testemunho a respeito de si mesmo. Porque Deus não pode mentir. Deus não precisa de testemunhas. Deus não pode mentir. Tudo que Deus fala é verdade. Sendo assim, quando Deus fala, eu não preciso que alguém testemunhe a favor de Deus. Nós temos que acreditar no testemunho de Deus. Então, por essa razão, o testemunho de Jesus é válido. Também nós vimos na semana passada que porque Jesus é divino, Ele não julga de acordo com os padrões humanos. O julgamento humano falha. É passível de erro, mas o julgamento divino não falha. Então Jesus tem autoridade para falar aquilo que falou. Também vimos que o testemunho de Jesus é carregado de autoridade, porque Jesus sempre fala em conformidade com a vontade do seu Pai e com a sua lei. Nós vimos que Jesus apresentou ali as duas testemunhas que foram exigidas pela lei. Testemunha Jesus, ele testemunhando acerca de si mesmo, e o Pai. E o texto que encerrou o sermão na semana passada, nos levou a concluir que de alguma forma os judeus mais uma vez tentaram ali enredar e pegar Jesus, prendê-lo. Porque João termina assim: no entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Então essa era a situação do contexto da passagem que nós estamos estudando. Jesus fez um forte discurso, fez um pronunciamento profundo, ele claramente afirmou que é Deus, agora ele precisa provar com que autoridade ele está falando isso. Porque ele fala como quem tem autoridade, porque de fato ele tem. E agora então entramos no versículo 21, e Jesus ainda continua lá no pátio, naquela festa, naquela cerimônia, ali no pátio do templo, aqui no pátio do templo das mulheres, e ele está sendo inquirido, questionado pelas autoridades judaicas que estavam babando de raiva. Então, a partir do versículo 21, nós teremos uma descrição da autoridade de Jesus. Ele vai comprovar a sua autoridade. Ele vai mostrar para os judeus que, de fato, tudo o que ele falou é verdade e ele tem autoridade para falar isso. Sendo assim, no sermão de hoje, a autoridade de Jesus será comprovada de 5 maneiras. Em primeiro lugar, Jesus mostrará que somente Ele tem autoridade para ir ao Pai. Em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus tem autoridade porque Ele não é desse mundo. Ele é de uma esfera diferente. Em terceiro lugar, nós veremos que Jesus tem autoridade porque Ele é o profeta enviado pelo Pai. Em quarto lugar, Jesus tem autoridade e essa autoridade ela é comprovada através dos milagres, dos sinais que Ele realiza. E por último, Jesus tem autoridade porque as suas obras confirmam essa autoridade. Dito isto, vamos para o primeiro ponto. Somente Jesus tem autoridade para ir ao Pai. Ninguém mais tem. Veja o texto. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus afirma claramente aqui que ele vai se retirar desse mundo. E ele vai para um lugar onde aqueles que estão o rejeitando não poderão ir. Onde esses que agora estão na presença dele, um dia o procurarão, mas não encontrarão, porque ele estará nesse outro lugar. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é novo no Evangelho de João. Você deve se lembrar que lá no capítulo 7, texto que nós estudamos até que recentemente, ele disse algo parecido. Lembra? Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Lá no capítulo 7, versículo 33 e 34, Jesus já havia dito isso para a elite religiosa. E agora ele está reforçando essa verdade. Ele está repetindo isso mais uma vez. Jesus claramente está afirmando que eles não poderão ir para onde Jesus vai. Eles um dia procurarão por Jesus, mas não o encontrarão. Mas a grande questão é para onde Jesus vai que eles não podem ir. Para onde que eles vão? Onde que Jesus vai que eles não poderão segui-lo? Por que eles não poderão encontrar mais Jesus?
Essas duas questões têm a mesma resposta, é claro. Jesus voltará para o Pai, lugar de onde saiu. Jesus pertence a uma pátria diferente, a uma região diferente, a região celestial. E eles não podem ir para junto do Pai, porque estão condenados. Veja como Jesus, após dizer que voltará para o Pai, ele afirma claramente que esses que rejeitaram o Filho de Deus serão condenados. Nós percebemos um tom de juízo nas palavras de Jesus aqui. Veja como isso é claro. E vós procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Juízo. Quando é que eles procurarão Jesus e não encontrarão? Quando eles já estiverem no juízo, condenados. Vocês vão perecer no vosso pecado. Note bem, aqui nesse texto Jesus tem um pecado específico. Note que essa palavra está no singular. Vosso pecado, um pecado específico. Que pecado é esse? À luz do contexto, esse pecado é o pecado da incredulidade. A incredulidade. No próximo versículo você vai perceber que Jesus vai se referir aos pecados que eles cometem no plural. Ali nós vamos perceber um desdobramento desse pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade nos leva a outros pecados, evidentemente. Mas o fato é que nós encontramos aqui no texto um alto nível de incredulidade. O terrível pecado da incredulidade. Eu gosto sempre de ressaltar, porque isso é chocante. Esses homens estavam diante do próprio Deus encarnado. Você consegue pensar nisso? Consegue imaginar? Eles viram Jesus Cristo andando na terra. Eles ouviram os pronunciamentos profundos de Jesus. Eles viram os inúmeros sinais miraculosos que ele realizou. Eles viram tudo isso. A sua sabedoria, aquele que fala com autoridade, aquele que ensina, que apresenta um ensino melhor do que os outros rabinos. Ainda assim, apesar de tudo isso, eles não conseguiram crer que Jesus é a luz do mundo. Não conseguiram crer que ele é o eu sou. Isso não é assustador? Claro que é. E se eles permanecerem assim até o dia da morte, claramente não poderão ir para onde Jesus vai. Ou no nosso caso agora, para onde Jesus foi, do nosso contexto. E para onde Jesus foi depois da sua morte? Para junto do seu Pai, lugar de onde ele saiu. São palavras duras, é verdade. Existe uma sentença sobre aqueles religiosos. Mas esse destino será o destino de qualquer pessoa que agora estiver ouvindo a voz de Cristo sendo proclamada através desse púlpito. Estarão condenados, estarão mortos em seus delitos e pecados. Permanecerão assim para sempre. Isso é, se o seu coração permanecer duro, obstinado, seus ouvidos permanecerem surdos para a palavra de Deus, que é pregada a todos os domingos. Somente o Espírito Santo pode reverter essa condição. Se aqueles homens que ouviram Jesus, que viram com seus próprios olhos, permaneceram duros, isso significa que essa mesma dureza pode estar presente no seu coração. E só existe uma forma de remover essa dureza. A palavra de Deus penetrar o teu coração, quando o Espírito Santo assim abrir, rasgar o teu coração, quebrando esse coração duro de pedra, te dando um novo coração. Você pode até ser simpático a respeito de Jesus. Você pode até gostar, mas você pode não crer nele de todo o seu coração. E a verdadeira fé, ela é seguida sempre de um genuíno arrependimento. Se isso não acontecer na sua vida, isso significa que você não poderá ir para onde Jesus foi. Você irá para um outro lugar, marcado por choro e ranger de dente. O fato é que Jesus disse para aqueles homens assim: vocês me buscarão e não me encontrarão. Hoje, ainda é tempo de você buscar a Jesus. Hoje é tempo de você reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como o Santo Deus de Israel. Hoje é tempo de você reconhecê-lo como aquele que morreu no madeiro, sendo tratado como um criminoso, como um bandido, para que houvesse para nós hoje perdão dos nossos pecados. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas nós não sabemos até quando.
Você não sabe qual será o seu último respiro. Você não saberá quando será a hora da sua partida. Hoje, há tempo, mas não sabemos até quando. Nesse momento, eu quero ecoar para vocês as palavras do profeta Isaías. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esses homens estavam perto de Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus, poderiam reconhecê-lo como seu Senhor, poderiam invocá-lo porque ele estava perto. Mas logo Jesus se retirou do meio deles. Hoje Jesus está aqui. Hoje Jesus está perto de você. Hoje você pode invocá-lo. Hoje você pode buscá-lo. Mas chegará um dia que isso não lhe será possível. Somente crendo em Jesus, você poderá trilhar o caminho que te conduzirá à vida. Porque Jesus é o único caminho para Deus. Bem, nós acabamos de ver, irmãos, que somente aquele que veio do céu tem autoridade para voltar para lá. Somente Jesus tem autoridade para voltar ao seu Pai quando Ele quiser. E é por causa dessa autoridade de Jesus de ir e voltar que nós também temos essa mesma autoridade de subir e de ir para junto do Pai. Quando nós morrermos, nós trilharemos pelo caminho de Cristo. É esse caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. Lá nós encontraremos uma morada preparada por Ele mesmo. Então acabamos de ver que Ele é o único que veio dos céus, portanto é o único que tem autoridade para voltar para lá. Agora eu quero ver com vocês que o fato de que Jesus tem autoridade porque Ele não é desse mundo. Ele é de outra esfera. Ele é de outro lugar. Jesus disse isso, que Ele não é daqui. Jesus acabara de dizer que Ele vai voltar para o seu Pai, que por um pouco de tempo eles ainda viriam Jesus ali, mas logo não o encontrariam mais. Quando Jesus falou isso, lá no capítulo 7, eles não entenderam. E aqui também eles não entenderam, eles não conseguiram compreender o significado das palavras de Jesus. E assim como lá, aqui também com um tom de zombaria, eles chegaram a dizer que Jesus tinha a intenção de tirar a sua própria vida, de cometer suicídio. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. São palavras jocosas. Há uma intenção maligna por detrás desse questionamento. Lá no capítulo 7, eles, de maneira zombeteira, disseram assim: será que ele não está indo lá para os gentios? Para a diáspora? Era uma maneira de rebaixar a pessoa de Jesus, e aqui eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Ele vai tirar a sua própria vida. Deve ser isso que esse doido está falando. Para nós, leitores do Evangelho de João, que já conhecemos toda a história, nós podemos perceber aqui uma ironia histórica. Uma ironia. Porque, de fato, nós sabemos que Jesus morreu, sim, de forma violenta, de forma assustadora. Só que não foi pelas suas próprias mãos. Foi pelas mãos dos seus algozes. Sob influência desses mesmos religiosos, Jesus sim perdeu a sua vida. Mas como a própria Bíblia diz, Ele tem autoridade para dar a sua vida e para tirar a sua vida. Ainda assim, Ele mesmo entregou a sua vida. Jesus, conhecendo a má intenção presente nesse questionamento maldoso por parte deles, por parte da elite religiosa, Jesus seguiu então mostrando a sua autoridade. Ele vai se mostrar agora superior à elite religiosa. Veja, eles atacaram Jesus e agora Jesus vai responder. Veja o argumento de Jesus no versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas? Nas entrelinhas, Jesus está afirmando que Ele é superior àqueles que estavam julgando Jesus. E um detalhe, a elite religiosa se julgavam superiores a todos os seres humanos. Vale lembrar que quando a elite religiosa, ali, os guardas do templo, voltaram para a elite religiosa sem prender Jesus, essa elite religiosa ficou indignada. E veja a arrogância deles. Veja como eles se achavam superiores a todos os outros homens. Eles disseram assim lá no versículo 48 e 49 do capítulo 7. Por acaso alguém das autoridades creu nele?
Os guardas estavam admirados com as palavras de Jesus. Ninguém nunca falou como esse homem, nós não conseguimos prendê-lo. Então essa elite religiosa disse assim, alguém da autoridade creu nele? Alguns dos fariseus, dos saduceus, do Sinédrio, que alguém creu nele? E aí veja a resposta, não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Era assim que eles tratavam as pessoas que estavam abaixo deles. Eles se julgavam superiores a todas as pessoas. Afinal, eles diziam que se assentavam à cadeira de Moisés. Eram os detentores, os protetores da lei. Eles são superiores. Eles diziam assim nas suas orações, eu não sou como esse aqui. Tenha misericórdia de mim, porque eu não sou como esse samaritano. É assim que era um fariseu ou um religioso. Agora, imagine como as palavras de Jesus soou agressivo para eles. Quando Jesus respondeu a essa afirmação deles, o que ele quis dizer, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Quando Jesus respondeu isso, as palavras de Jesus foram extremamente agressivas para os ouvidos incrédulos deles. A resposta de Jesus foi assim, porque vocês não são deste mundo, vocês não estão conseguindo entender para onde eu vou. Sabe por que vocês não entendem o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque vocês não são desse mundo. Vocês não são do mesmo mundo que eu, vocês são deste mundo inferior. Por conta disso, por ser deste mundo, vocês não podem entender as minhas palavras. Vocês não podem entender. Vocês são deste mundo, eu não sou. Isso era irônico. Isso era muito irônico. A história é irônica. Jesus, como nós vimos recentemente, ele era o filho de um carpinteiro. Alguém que ensinava como quem é autoridade, mas que causava espanto. As pessoas diziam assim lá no capítulo 7, como é que esse homem ensina? De onde vem o seu ensino? Ele nunca estudou em uma escola rabínica. Como é que ele sabe ensinar tão bem assim? Jesus era de Nazaré, aquela região medíocre. Eles chegavam a dizer, ninguém nunca teve profeta em Nazaré. Jesus era filho de um carpinteiro, um homem simples, humilde. Jesus não era ninguém da ótica humana. Era apenas um cidadão de Nazaré. Só que eles não contavam que esse carpinteiro de Nazaré era o próprio Deus em sabedoria. Era o próprio Deus em poder. Portanto, não adianta tentar inferiorizar a pessoa de Jesus. Porque Jesus, por ser Deus, é superior a todos os seres humanos. É superior a toda a criação. Então Jesus mostra que eles não podem compreender as suas palavras, não podem compreender o significado de eu estou indo e vocês não poderão ir, porque eles são daqui, são dessa terra. Eles não puderam entender isso porque eles são incrédulos, ou eram incrédulos. E permanecendo assim, morrerão em seus pecados. Aqui está no plural. Porque demonstra a consequência do pecado da incredulidade, registrada no versículo anterior. Jesus diz assim, se não credes que eu sou, foi o que ele disse, quando se pronunciou lá na festa, eu sou a luz do mundo. Se vocês não crerem nisso que eu falei, sinto muito, vocês vão morrer nos vossos pecados. E esse será o destino daqueles que morrerem sem Cristo. Será o destino daqueles que não crerem que Jesus é o eu sou, é o próprio Deus encarnado. E há uma lição a ser rememorada nesse ponto. Assim como Jesus não é desse mundo, nós os que cremos em Cristo Jesus também não somos desse mundo. Nós não somos daqui. No dia que Jesus te comprou com o seu precioso sangue, Ele te resgatou desse mundo. Você era daqui, mas agora você não é mais, você não pertence mais a esse mundo. Irmãos, quantas e quantas vezes a palavra de Deus nos faz lembrar dessa verdade? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes eu já disse isso aqui do púlpito? A palavra de Deus está sempre repetindo essa verdade diante de nós. Vocês não são deste mundo. Lembre-se, vocês não são daqui. Acho que já umas 8 vezes já que eu tenho falado isso. Falei em Efésios, falei em João umas 2, 3 vezes. E se você continuar lendo a Bíblia, essa realidade vai bater à sua porta. Nós vamos ver isso lá mais para frente no Evangelho de João algumas vezes. Por que há essa repetição constante da palavra de Deus?
Por que Deus tem que o tempo todo ficar nos lembrando que nós não somos dessa pátria, que nós não somos daqui? Sabe por quê? Porque temos a facilidade de nos apegar às coisas desse mundo. Temos. É facinho. Se apegar às coisas de Deus é difícil, mas se apegar às coisas desse mundo, ou abraçar o mundanismo, é a coisa mais fácil e natural. Talvez você está abraçado com ele, com o mundanismo, você nem está percebendo mais. Talvez isso esteja enraizado em sua vida, você nem está percebendo. Talvez o mundo passou a ser o seu objeto de adoração, você nem está percebendo. Nós temos a facilidade de nos esquecer que somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. Se acontecer uma guerra aqui, cair uma bomba, acabou a nossa passagem, acabou a nossa peregrinação, e tudo bem, nós não somos daqui. Estaremos num lugar melhor. Estaremos junto com Jesus, que foi preparar um caminho, uma morada para nós. Nós não somos daqui. Nossa pátria é a pátria celestial. Deus, o nosso Deus, sabe que o esquecimento, que às vezes é proposital, outras vezes não, o esquecimento dessa verdade, de que nós somos peregrinos, nos levará claramente a outros pecados. Inevitavelmente, se você se esquecer, se eu me esquecer dessa verdade de que eu sou um peregrino aqui, de que eu estou apenas de passagem, eu vou cometer outros pecados. Eu vou cometer outros pecados. Eu vou apresentar descontentamento em meu coração. Porque viver como um peregrino não é fácil. Viver numa terra que não é sua não é fácil. Viver vendo as nações à sua volta crescendo não é fácil. Logo você estará descontente com o que você tem. E havendo descontentamento no seu coração, adivinha? Haverá murmuração. Haverá murmuração. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel lá no Egito. Lembra como Deus libertou aquele povo lá da escravidão no Egito? Depois de tanto tempo como escravo. Deus simplesmente diante dos olhos deles enviou 10 pragas que de maneira poderosa fizeram os egípcios ficarem assustados. Eles viram claramente o poder de Deus. As 10 pragas arrasaram o Egito. Lembra como Deus de maneira poderosa fez aquele povo passar a seco pelo Mar Vermelho? A seco pelo Mar Vermelho, algo surpreendente. Algo que eu nunca vi. Algo que eu ficaria admirado e assustado se Deus fizesse isso na minha frente. Lembra como Deus guiava o seu povo de maneira poderosa também? Através da coluna de fogo, através da coluna de nuvem. Algo extraordinário, fantástico. O que podemos dizer acerca da água que brotou da rocha? Deus estava matando a sede do seu povo. Podemos também nos lembrar do maná que caiu do céu, das codornizes, de tudo que Deus deu para o povo. Eles viram o Monte Sinai chacoalhando e ficaram com medo, porque sentiram a presença de Deus, viram Deus ali e ficaram com medo. Além disso, aquele povo tinha uma promessa feita por Deus aos seus antepassados, de que aquele povo estaria indo em direção a uma terra que mana leite e mel. Havia também uma promessa. Agora, apesar de tudo isso, o que eles fizeram? Nessa peregrinação de 40 anos, o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Murmuraram contra Deus. Eles estavam vivendo no Egito, lugar que não é a sua pátria. Agora eles estão como peregrinos, andando no deserto, indo em direção à terra que Deus prometeu ao povo. Uma terra que mana leite e mel, onde eles teriam liberdade, não seriam mais escravos. Nesse período em que eles saíram da terra onde eles eram escravos, o Egito, para a ida para Canaã, nesse período eles se esqueceram dessa verdade. Se esqueceram que eram apenas transeuntes ou peregrinos e começaram a murmurar. Mesmo Deus tendo se revelado de maneira tão poderosa. Veja como a perspectiva deles estava equivocada com relação a Deus. Foram libertos do Egito, porque não eram cidadãos de lá, estavam como escravos, eram de outra pátria, e agora estavam sendo guiados pelo próprio Deus de maneira poderosa para uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel, terra que seria deles. Porém, quando Deus estava alimentando o povo, no meio desse caminho, dando a eles de maneira sobrenatural o maná,
eles demonstraram todo o seu descontentamento através de murmurações. Veja aí Números 11, versículo 4 e 6. Diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Gente, eles acabaram de sair do Egito, de onde eles eram escravos. Viram o poder de Deus. E agora Deus começa a dar uma comida para eles. É lógico, uma comida simples. Mas era a comida de Deus para mantê-los vivos no deserto. E eles então começaram a sentir desejo, saudade das comidas dos egípcios. E o texto diz assim: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também a lamentar. Eles tornaram a chorar, começaram a chorar ali no deserto como crianças. E disseram assim, em prantos, chorando: quem nos dará carne para comer? Quem nos dará carne? Não aguentamos mais comer frango todo dia. Aqui no caso deles era maná, né? A picanha está caro, né? Então fica a dica aí. Lembramos-nos dos peixes. Nós recordamos dos peixes que nós comíamos lá no Egito. Nós comíamos de graça, como se o maná também não fosse de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Sentimos falta de tudo isso. E aí eles terminam assim: agora, porém, seca-se a nossa alma. Ai, que drama, hein? Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Desprezam a comida que Deus dá. Porque se esqueceram que estavam apenas num processo de transição. Estavam caminhando, era a provisão de Deus dada para eles. Apenas para que eles conseguissem chegar à terra que Deus havia prometido. Havia uma promessa. Agora, não julgue você, o israelita. Não julgue aquele povo que cometeu esse terrível pecado. Porque nós mesmos podemos nos esquecer dessa mesma verdade. Podemos nos esquecer que nós não somos desse mundo. E assim podemos nos apegar aos prazeres, aos confortos que esse mundo nos dá, às acessibilidades que nós temos. E por vezes cairemos no mesmo pecado. Vamos murmurar e desprezar a santa providência de Deus. Se você só tem ovo para comer, lembre-se, é a providência de Deus para te manter vivo. Não sinta a falta do que você comeu no passado. É a providência de Deus. Você está aqui de passagem. Se um dia você morrer de fome, que bênção. Você vai estar num lugar melhor. Você vai estar num banquete junto com o seu pai. Então não julgue os israelitas. Porque nós podemos e cometemos os mesmos pecados. Nós somos tolos como esses judeus foram. Somos tolos. Deus deu a eles uma promessa. De uma pátria. De uma terra. Mas Deus também nos deu uma promessa. Eles receberam uma promessa de uma terra física, é verdade. Nós recebemos uma promessa ainda maior. Nós recebemos uma promessa de que um dia estaremos numa pátria celestial, diante de Jesus Cristo, na presença de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Às vezes, quando nós nos esquecemos dessas verdades, a ingratidão ela brota com tanta facilidade do nosso coração. E aí nós começamos a reclamar de tantas coisas. Sentimos falta das cebolas que o mundo nos dava. Dos pepinos, dos alhos que o mundo um dia nos deu. Somos tolos. O apóstolo Paulo em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, nos dá uma forte orientação para nos ajudar nessa tolice. Nós temos uma instrução aqui para afastar da nossa mente a nossa tolice. Porque, na verdade, há um conflito de mente aqui. Há um conflito de pensamento. Eles estavam pensando nas coisas que ficaram para trás. Colocaram seus pensamentos no lugar errado. Os pensamentos dos israelitas, assim como nós, devem estar lá no futuro. Não agora, no presente, não no passado. Porque há uma promessa futura. Se eu tirar os meus olhos dessa promessa futura, lógico, eu vou olhar para esse mundo carcomido, podre, e lógico, eu vou sentir falta talvez da minha vida pregressa. Onde talvez eu tivesse uma condição melhor. Mas Paulo nos ajuda aqui.
Colossenses 3, do 1 ao 4. Veja que orientação fantástica. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, está falando para cristão, para quem creu em Jesus. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas da nossa pátria, que está lá no alto. É nessa pátria onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí Paulo continua dizendo: pensai, a guerra começa aqui, na mente, sempre. Começa aqui. Começa a pensar, começa a relembrar do passado, começa a sentir o cheiro da cebola na mente. Aí está pensando. Mas Paulo diz assim: pensais nas coisas do alto, não das que são daqui da terra. Por quê? Porque eu não sou daqui mais. Não faz sentido eu viver aqui pensando que eu sou daqui, sendo que eu sou de lá. Porque morreste, Paulo diz, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Tem um detalhe aqui. Eu estou aqui, mas eu estou como um morto. Eu morri com Cristo. Eu morri para este mundo. Eu não pertenço mais a este mundo porque eu estou morto para este mundo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha aqui, futuro de novo. Uma promessa. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são daqui. Buscar as coisas que são do alto e fixar os seus olhos numa promessa. Uma promessa. Quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Eu termino esse ponto lembrando vocês que Jesus não era daqui e nós também não. Agora eu quero levá-los a refletir sobre a autoridade que Jesus tem por Ele ser um profeta. Então lhe perguntaram: quem és tu? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Jesus estava dizendo: eu sou, está repetindo isso inúmeras vezes. Então eles fizeram uma pergunta: tá, quem é você? Lembre-se, por detrás de todas as perguntas da elite religiosa, havia uma armadilha, né? Se Jesus confessasse qualquer coisa que o incriminasse aqui, bom, eles dariam um jeito de prender Jesus. Aí Jesus respondeu: que é que desde o princípio vos tenho dito? O princípio aqui é o princípio de toda essa discussão que começou lá no capítulo 5. O que é que desde as nossas discussões eu tenho dito para vocês? Aí Jesus diz assim: na verdade, muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Eu tenho muita coisa para dizer sobre vocês. Porém, eu vou me restringir a apenas uma informação. Aquele que me enviou é verdadeiro. Então eu vim enviado de alguém que é verdadeiro. Veja que ele não fala quem é. Apesar de estar claro. De modo que as coisas que dele quem tem ouvido, ele não deixa claro, nós sabemos. Mas Jesus não deixou claro. Essas digo ao mundo. Essas coisas que dele tem ouvido, essas coisas eu digo ao mundo. Aí o texto diz que eles, porém, não se atentaram, não se atinaram que ele estava falando a respeito do Pai. Jesus claramente está dizendo que ele está falando apenas aquilo que ele ouviu do seu Pai. Aquilo que o Pai o ensinou, aquilo que o Pai disse a ele para dizer ao mundo. Jesus está se apresentando aqui como o profeta, lá de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 18. E o que é que um profeta fazia na antiga aliança? Um profeta era alguém que recebia de Deus a autoridade para falar em nome dele. O profeta sempre dizia assim: assim diz o Senhor. Então, quando ele se pronunciava assim diante do povo, opa, temos que ouvir. Porque esse homem, esse profeta, está revestido de autoridade. Ele está falando em nome de Deus. Era tão sério isso que se um profeta naquela época falasse algo que Deus não disse, ele seria apedrejado. Se algo que ele falou não se cumprisse, esse profeta morreria apedrejado. Ah, se isso valesse hoje para muitos que se dizem profetas, ia faltar pedras. O profeta, então, era um porta-voz de Deus. E um porta-voz é alguém que recebe a autoridade delegada. Quando um presidente, por exemplo, envia um porta-voz para o representá-lo,
o presidente está concedendo a essa pessoa a autoridade de ser o seu porta-voz, o seu representante, alguém que está falando em seu nome. Quando um porta-voz fala, é o mesmo que o presidente falando. É o representante dele, tem a mesma autoridade, uma autoridade realmente delegada. O porta-voz, ele só tem uma missão: reproduzir com fidelidade as palavras do presidente da República. Se ele chega lá e falar algo que o presidente não falou, a cabeça dele vai ser cortada. Então Jesus, como porta-voz de Deus, do Pai, é aquele que veio enviado pelo Pai a este mundo para falar somente aquilo que ele ouviu do seu Pai. Apenas aquilo que ele ouviu de Deus, Pai. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo que ele é o profeta enviado pelo Pai. Sendo assim, ele sim está falando com autoridade. Ele tem autoridade para falar o que ele quiser, porque ele só fala aquilo que o Pai lhe ordena. Ele é o porta-voz, o representante do seu Pai. Se Deus tem autoridade, Jesus também tem autoridade, porque ele é o Filho de Deus. Olha que interessante. Olhando aqui para a nossa realidade, de acordo com 2 Coríntios 5, 18 e 20, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós também temos essa autoridade. Vai nos chamar ali de embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo é um representante de uma nação. Nesse caso, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Tudo provém de Deus. Esse Deus é aquele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, quando houve essa reconciliação, quando houve a conversão, o que ele nos deu de presente? Muitas coisas. Mas aqui tem uma delas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Paulo diz, que Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que reconciliação é essa? Lembre-se do contexto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É aquela reconciliação que havia na nossa, que a gente precisou um dia quando éramos inimigos de Deus. Quando odiávamos a Deus, quando eram inimigos por conta da nossa natureza. Então a cruz de Cristo nos reconciliou com Deus. Então Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, porque Ele imputou em Cristo Jesus. Então, por conta disso, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora, veja a consequência natural disso. De sorte que somos embaixadores de Cristo. O que é que nós somos? Embaixadores de Cristo. Olha que privilégio. Olha que notícia boa. Deus nos colocou na posição de embaixadores de Cristo. Para quê? O que a gente faz como embaixador de Cristo? Veja o texto. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus falasse por nosso intermédio. E o que Deus fala por nosso intermédio? Que mensagem nós temos como porta-voz de Cristo, como representantes dessa embaixada aqui na terra? Em nome de Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Em nome de Cristo Jesus, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O mundo ainda está separado de Deus. As pessoas à nossa volta estão separadas de Deus. São inimigas e precisam ser reconciliadas. E para isso Deus levantou a sua embaixada aqui na terra. E nós somos colocados como embaixadores de Cristo para dizer ao mundo: ei, eu suplico a você, hein? Reconcilie-se com Deus. E aí Paulo mostra a causa de tudo isso. Por que tudo isso é possível? Por que é possível haver essa reconciliação? Sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o último versículo que encerra essa sessão. Só é possível ser embaixador e proclamar essa mensagem de reconciliação e ser reconciliado porque aquele que não cometeu pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós. Ou seja, foi tratado como um pecador no meu lugar,
para que a justiça de Cristo fosse satisfeita em mim e em você. Por isso agora eu sou um embaixador de Cristo. Por isso agora nós somos embaixadores de Cristo. E suplicamos ao mundo, reconcilie-se com Deus. Também, as obras de Jesus atestam a sua autoridade. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dito essas coisas, muitos creram nele. Eu não vou tratar dessa última sentença, porque eu vou tratar disso no próximo sermão. Porque apesar do texto terminar dizendo que muitos creram nele, nós vamos ver que tipo de crença foi essa. Tá? Então, nesse texto aqui, na primeira parte dele, Jesus aponta para as suas obras. Ou seja, para a sua vida. Para a forma como ele viveu nesse mundo. E a sua vida, a sua vivência nesse mundo, mostra que ele tem autoridade. Afinal, não são meras palavras. Jesus mostrava também com a sua vida, com as suas obras, com as suas atitudes. Nós percebemos aqui, na verdade, a perfeição de Cristo. Algo que nós não conseguimos alcançar. Cristo só fazia aquilo que agrada ao Pai. Isso é um sonho para nós, não? Fazer somente aquilo que agrada ao Pai. Às vezes nós agradamos nosso Pai, mas nosso Pai é Adão. Mas Jesus era perfeito. Nós conseguimos perceber a perfeição de Jesus aqui. Se Ele é perfeito, Ele tem autoridade. Jesus viveu nessa terra uma vida perfeita. E isso é importante para nós. Porque se Ele é o meu substituto, e Deus exige perfeição, eu preciso que o meu substituto seja perfeito. E Ele é. Ele é. Não houve 1/1000 de segundo na vida do nosso Senhor, no qual Ele não tenha agradado o seu Pai. Não houve 1 minuto sequer, 1/1000 de segundo. Ou seja, Ele tem autoridade porque Ele é perfeito. Ele não tem pecado. A sua vida é uma vida justa. Uma vida digna. Nós temos aqui um contraste. Um contraste interessante. Jesus, de fato, só fazia aquilo que agradava o seu Pai. E os religiosos? Bom, os religiosos também faziam aquilo que agradava o pai deles. Isso vai ficar claro para nós lá no versículo 44. Mas corre os teus olhos rapidamente para lá. Jesus ainda nessa discussão, dentro desse mesmo contexto, ele chega assim e diz para os religiosos: vocês pertencem ao pai de vocês. Vocês pertencem ao pai de vocês. Tá, mas quem é o pai deles? Aí Jesus complementa: o diabo. E querem realizar o desejo dele. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês, o diabo. Palavras duras, não? Nós temos aqui uma descrição horrenda de um incrédulo. Horrenda de um incrédulo. E é assim que nós enxergamos os incrédulos. Porque é assim que é. E não fique magoado por essa descrição. Não sou eu que dei essa descrição. O incrédulo é um filho do diabo. Algumas vezes, quando eu sou procurado por pessoas que querem se relacionar com pessoas que são incrédulas, cristãos que querem se relacionar com pessoas incrédulas, sempre arrumo uma desculpa. Não, mas eu vou evangelizar, vou ganhar para Cristo. É tudo desculpa esfarrapada. É tudo mentira. Eu sempre digo nesses casos o seguinte. Sempre faço uma pergunta. Você tem certeza que você quer ter o seu pai, o diabo como seu sogro? Porque é isso que é. Você está casando com uma filha de Satanás. Casando com ela, você terá o diabo como seu sogro. Está disposto a arcar com as consequências disso? Ouça, meus amigos. Sabe por que você ainda se dispõe a rejeitar o Criador do Universo? Por uma razão muito simples. Se todas essas palavras que eu tenho dito aqui constantemente do púlpito, ou outros irmãos também, as canções que falam de Cristo, de sua obra, se tudo isso tem batido no teu ouvido e caído, não tem penetrado no teu coração, isso só está acontecendo, sabe por quê? Porque você é filho do diabo ainda. E como tal, você terá o mesmo destino dele. Um dia você será juntinho com o seu papaizinho lançado no inferno. No lago de fogo preparado para ele, para os seus anjos e para os filhos de Satanás. São palavras duras, é verdade. Mas essa é a realidade.
O fato é que se você morrer em seus pecados, você não terá a luz da vida, que está presente em Cristo Jesus somente. E eu, na condição de embaixador de Cristo, eu te suplico nesse momento, reconcilie-se com Deus. Faça isso o mais rápido possível. Outra verdade que podemos aprender desse texto é que Deus exige que os seus filhos vivam nessa terra de maneira digna, de maneira a agradá-lo. Se temos que imitar Jesus, Jesus fez tudo que agrada ao Pai. Nós devemos viver uma vida buscando agradar ao Pai. Vamos falhar, é verdade. Mas esse deve ser o nosso padrão, o nosso alvo. Então que Ele nos ajude a viver de maneira agradável diante de Deus. Que o Espírito Santo, através da palavra, nos conforme à imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Que Ele nos ajude. Que a luta contra o pecado seja vitoriosa em nossas vidas. Se a gente viver assim, estaremos agradando o nosso Pai Celestial. Agora, por último, veremos que Jesus dará um sinal incontestável de sua autoridade. Veja aí, versículo 28. Jesus vai dar aqui aos judeus incrédulos um sinal de sua autoridade incontestável. Este sinal fará com que todos, em um determinado momento, saibam que Jesus é de fato aquilo que Ele diz ser, o Eu Sou. Todos saberão que suas palavras eram verdadeiras, porque procediam do seu Pai. Veja aí. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Chegará um dia que vocês terão certeza absoluta de que eu tenho autoridade. Um dia vocês saberão que tudo que eu estou falando para vocês é verdade. Quando? Quando eu for levantado da terra. A grande questão é, mas que sinal é esse de ser levantado da terra? O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quis dizer com todos saberão que eu sou? O que significa esse ser levantado? Essa não é a primeira vez que João usa essa expressão, levantar ou ser levantado da terra. Em todo o Evangelho de João, nós vamos ver 3 vezes em que Jesus usa essa mesma expressão. A primeira está lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, naquela conversa com Nicodemos. Lembra que Jesus diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Lembra do contexto? No deserto, por conta da rebelião dos israelitas, Deus enviou serpentes para picar ali o povo de Israel e estava morrendo uma galera. Para resolver isso, Deus mandou construir uma serpente de bronze e alçou e levantou essa serpente de forma que todos podiam ver. Todos que olhavam para essa serpente eram curados. Não morriam. Aí Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem for levantado, da mesma forma que aquela serpente foi levantada, todo aquele que crer, ou seja, olhar com fé para Ele, naquela cruz, terá vida eterna. A terceira vez que Jesus utiliza essa expressão, ela é ainda mais clara. Está lá em João capítulo 12, versículo 32 e 33. Mas eu, quando for levantado da terra, Jesus está dizendo, atrairei todos a mim. Ele disse isso, João agora está comentando, para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então, levantar da terra é uma referência à sua morte. É uma referência à sua cruz, que seria levantado diante de todos os seres humanos. Como nós podemos perceber, aqui no texto, o maior de todos os sinais de autoridade de Jesus é a sua cruz. Esse é o sinal de que Ele tem autoridade. Esse é o sinal de que o que Ele fala é verdade. Foi na cruz que Jesus executou toda a obra da redenção. Nós sabemos disso. Mas a grande questão aqui seria do cristianismo sem essa cruz. Por que a cruz é tão importante para o cristianismo? Nos dias de Jesus, a morte por cruz era um espetáculo público destinado aos piores criminosos. Era destinado aos rebeldes, aos bárbaros, aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Era uma vergonha absoluta para os familiares. Ter um ente querido numa cruz era uma vergonha, era um escárnio público. Era uma vergonha para os amigos. Se fosse um mestre, era uma vergonha para os seus discípulos.
É como se um amigo ou um parente seu, muito chegado, muito próximo, fosse condenado à cadeira elétrica por conta de um crime que ele cometeu, e aquilo vai ser transmitido em rede nacional, mundialmente, todo mundo vai ver essa cena, o seu grande amigo morrendo. Então, certamente, você teria algumas dificuldades em responder para algumas pessoas na rua: ei, que lá não é seu amigo, não. Você sentiria vergonha disso. Afinal, seu amigo, ou seu parente, seu pai, estava numa cadeira elétrica, e isso está sendo transmitido para todo o mundo. Claro, nos dias de Jesus não havia televisão, não havia internet, mas o Império Romano deu um jeito. Eles fizeram questão de preparar um lugar para o martírio desse tipo de pessoa. Eles escolheram uma montanha muito alta, uma montanha que tinha o formato de uma caveira, e lá eles executavam as pessoas. Todas as pessoas na cidade podiam ver, à distância isso. Podia contemplar aquelas cruzes sendo levantadas, mesmo que estivesse à distância. Certamente você teria vergonha de se identificar com o seu amigo, com o seu pai, com o seu parente, se ele fosse condenado à morte. Qualquer ser humano sentiria vergonha de ser amigo de alguém crucificado naqueles dias. Qualquer pessoa teria vergonha da cruz, porque era sinal de horror, sinal de humilhação. Mas aí é que entra o escândalo da cruz. Para nós, os verdadeiros cristãos, nós não sentimos vergonha da cruz. A cruz de Cristo não nos traz vergonha, não nos traz espanto. Nós não temos vergonha do Evangelho. Por isso, Paulo diz isso: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Como eu posso dizer que o meu Salvador é aquele que está naquela cruz, morrendo dessa forma? Está sendo zombado? Como ele pode ser Deus morrendo dessa forma? Loucura. Mas é assim que é o Evangelho. Mas ela é loucura só para os que estão perecendo, Paulo diz. Para nós não. Para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Paulo também diz assim em outra ocasião: nós, porém, pregamos a Cristo. Que Cristo? Crucificado. Ele não omitia a cruz de Cristo. O qual é de fato escândalo para os judeus. A morte de cruz era escandalosa para os judeus. E loucura para os gentios. Mas Paulo não abria mão de pregar o Cristo crucificado. Não abria mão. Porque ela é o poder. Nela há salvação. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze levantado será salvo. Todo aquele que olhar para Cristo com fé será salvo. A morte de cruz era uma das piores formas de executar alguém, é verdade. Por tudo isso, irmãos, nós podemos ser tentados a imaginar que a cruz foi um acidente na história de Jesus. Por ela ser algo tão horrível, uma morte tão horripilante. Ou, na melhor da hipótese, podemos pensar que a morte de Cristo naquela cruz foi um fracasso. Afinal, os seus inimigos venceram, é o que podemos pensar, não é verdade? Podemos até pensar que Satanás venceu, como pensam alguns que não leem a Bíblia por aí. Podemos imaginar que a cruz foi uma derrota para a pessoa de Cristo. Não era bem esse o plano para ele, mas aconteceu. Mas ainda bem que Deus deu um jeitinho lá e resolveu com a ressurreição. Tudo isso está longe de ser a verdade. Não foi um acidente. A Bíblia nos diz em Colossenses 2, 13 e 15, que foi lá na cruz que Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Foi lá na cruz. Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que eram-nos contrárias. Ele removeu pregando-o na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo foi levantado como um espetáculo público,
como algo patético, algo vergonhoso, mas na verdade, da ótica de Deus, era o plano de Deus sendo executado. Porque foi ali na cruz que ele foi pregado, pregado as nossas sentenças condenatórias ali na cruz. A escrita de dívida que estava contra nós foi colocado naquela cruz. E foi na cruz que ele despojou todos os poderes, as autoridades, ele venceu o mal, ele triunfou sobre eles e fez deles um espetáculo público. Porque Cristo estava ali, na verdade, triunfando sobre ele, ou sobre eles. Percebe como a cruz é fascinante para nós? A cruz para nós representa o triunfo do nosso Senhor. Sem a cruz não haveria redenção. Sem ela não haveria salvação. Sem a cruz não haveria esperança. Sem a cruz estaríamos encerrados debaixo da maldição da lei. Sem a cruz todos estaríamos perdidos e condenados. Todos. Por isso Spurgeon certa feita disse: falar sobre Jesus sem a cruz é traí-lo com um beijo. A palavra de Deus não quer que nos esqueçamos de toda a humilhação experimentada pelo nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer da cruz. O conhecimento dessas verdades que aprendemos sobre a cruz deve sempre quebrar os nossos corações. Deve triturar os nossos corações e nos impulsionar a viver de maneira digna da nossa vocação. Porque para eu viver essa vida hoje, ele teve que dar a vida dele lá. Nós somos compelidos pela palavra de Deus a imitar o nosso Senhor com 4 atitudes. 4 atitudes. Na cruz nós encontramos um Cristo humilde, um Cristo manso, um Cristo paciente e um Cristo amoroso. Apesar de ser o Rei do universo, humildemente se sujeitou àquela cruz. Humildemente. Apesar de ser o Todo-Poderoso, agiu como um cordeiro manso. Apesar de ser imaculado, suportou nossos pecados de forma paciente. Apesar de ser ofendido por nossos pecados, ele nos amou. Não devemos nos esquecer da cruz de Cristo. E para nos lembrar desse sacrifício vicário, o Senhor Jesus nos ordenou que celebrássemos o sacramento da ceia do Senhor. Onde, através da ingestão de 2 elementos, o pão e o vinho, lembraríamos desse sacrifício. Lembraríamos da cruz de Cristo. Então, nesse momento solene, eu quero juntamente com vocês celebrar a ceia do Senhor, onde lembraremos da morte do nosso Redentor. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento? Eu peço